Olá, colega profissional de educação física, bem-vindo ao programa Treinador Referência. E o objetivo aqui é mostrar os primeiros passos para você se tornar o treinador referência em treinamento personalizado para o tratamento de dores e lesões que você deseja ser. Eu sou o treinador Vitor Ghisoni e hoje nós vamos conversar sobre o treino do treinador. E aí, colega, você está conseguindo ter regularidade nos seus treinos? Porque vamos e venhamos. Se você pede para os seus alunos manter os treinos deles, você tem que manter o seu treino também. E para deixar tudo muito claro, se você está buscando uma periodização ideal para aplicar em você e nos seus alunos nos próximos meses, não é o tema do programa de hoje. Nós vamos hoje analisar estratégias que sejam reais para a gente conseguir manter o teu treino em prioridade, para você conseguir manter a regularidade dos teus treinos. Comenta para mim aqui como que é o seu histórico de treinamentos, como é que você lida com isso, desde antes de estar na profissão e durante o seu período como profissional de educação física. Eu tenho quase 20 anos de experiência profissional na área e tenho uma grande oscilação em relação aos treinos, desde lesões, períodos de excesso de trabalho, de problemas de saúde, problemas familiares. Manter um treino extremamente regular é muito difícil, principalmente quando a gente coloca uma perspectiva de mais de década. E eu entendo que muitas vezes colocar em perspectiva um problema, ele pode gerar um assunto até desagradável, mas é extremamente importante a gente conseguir analisar tudo, identificar todos os pontos, positivos ou não, para a gente conseguir passar por eles e vencer os desafios. É muito mais fácil para a gente ajudar os nossos alunos a resolver as questões deles e as nossas. Então eu prometo que no final desse programa você vai ter soluções reais e práticas para colocar os seus objetivos em primeiro plano. Porque se você quer se tornar um profissional referência, você tem que agir como um líder. E um líder coloca o seu autocuidado como prioridade. Quando recém-formado, lá no ano de 2009, eu fiz questão de encher a minha agenda. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 10 horas da noite. Eu cometi a loucura de vender até o meu horário de almoço. Eu literalmente comia trabalhando. Eu até poderia ter dentro da empresa ali a possibilidade de uns 15 minutos, mas eu não me permitia fazer isso. Eu simplesmente engolia a comida e continuava na minha jornada. E mesmo gostando muito de treinar, eu não conseguia manter regularidade nos meus treinos. Eu simplesmente não tinha agenda para isso e não tinha motivação. Eu não conseguia fazer isso nem antes, nem depois, e durante o meu dia inteiro eu não tinha brecha regular. Fazia um treino num horário, no outro dia era outro horário, eu já não estava tão afim. Então a regularidade dos treinos, ela simplesmente deixou de existir na minha vida naquele período. Eu demorei um bom tempo para perceber que eu estava tentando provar para mim mesmo que eu era um profissional. Então eu não me permitia ter o meu autocuidado como uma das coisas essenciais para eu fazer um bom trabalho. A representação de um bom profissional que eu enxergava naquele momento era alguém que entrega. Eu não pensava no Vitor, no treinador Vitor Ghisoni, no profissional que eu gostaria de me transformar depois de 10, 15, 20 anos de profissão. E aí eu já te deixo uma questão para você ficar pensando um pouquinho. O que é, na sua visão, um treinador referência? O que você enxerga como sendo um treinador referência? Bom, após 2 anos nessa loucura, eu percebi que eu não estava nem perto de ser quem eu gostaria de ser. Eu estava com sobrepeso, extremamente estressado, descarregando onde não devia, álcool, comida. Então eu vivia em excessos. O período que eu tinha descanso eu não descansava, eu ficava aloprando, eu ficava fazendo coisas que não eram boas para mim. Eu estava cada vez mais longe de ser um treinador referência, que era o que eu sempre quis ser. Então eu percebi que eu precisava de mais comprometimento comigo. E eu lembro perfeitamente quando eu tirei um bloco na minha agenda. Eu separei das 15h30 às 17 horas de segunda a sexta. Eu não marcava mais alunos, eu não tinha compromisso com ninguém que não fosse comigo. Eu tinha naquele intervalo ali de 90 minutos, 1h30, eu conseguia fazer um bom treino e ter uma refeição calma. A diferença que isso trouxe para a minha vida em todos os aspectos foi muito maior do que o esperado. Porque os reflexos de uma pessoa que não está treinando e começa a treinar, nós conhecemos. Mais endorfina, mais serotonina, mais disposição, mais alegria de viver. E isso tudo eu já estava esperando, isso já era algo que eu estava desejando quando vim para os treinos. O que eu não esperava e o que ocorreu foi que depois de um
pequeno período treinando, mais ou menos uns 6 meses, eu percebi que aquela era a mudança que eu precisava para me tornar o profissional referência que eu gostaria de ser depois de alguns anos trabalhando. A partir do momento que eu comecei a dar um não para alguns alunos ou possíveis alunos, porque aquele meu horário ele estava preenchido comigo mesmo. Eu comecei a perceber o poder de eu ter um pouco de escassez para as pessoas. Porque eu simplesmente dizia, não, eu não tenho horário disponível, então pessoas me procuravam para trabalho, e mesmo eu tendo perdido um pouco de rendimento financeiro naquele momento, eu lembro que foram menos de 6 meses para eu já começar a sobrepor aquele valor. Então, eu mostrar que eu não estava totalmente disponível para eles o tempo todo, me trouxe muito mais poder, inclusive de negociação logo à frente. Eu rapidamente pus aquele valor que eu perdi, que eu deixei de ganhar porque estava cuidando de mim, eu consegui superar aquele valor rapidamente. Então todo esse processo de mostrar que eu estou cuidando de mim, de que eu não estou disponível para quem quiser o tempo que for, ele com certeza foi um dos pontos primordiais para eu me tornar o profissional referência que eu sempre quis ser. E eu comecei a perceber, analisando os meus colegas e a mim mesmo, que não tinham essa atitude de treinar regularmente, os problemas que eu e eles inventam para si mesmo. Por exemplo, começar muito empolgado, sabe? Tava um tempo sem treinar, não, essa semana eu começo de novo. Daí fazia 5, 6 treinos muito intensos, cansava, daí já ficava uma semana sem fazer direito, daí na outra fazia menos ainda, depois parava de novo. Então aquela oscilação de começar querendo lá em cima o meu rendimento, quando a gente tem um gráfico que a gente começa com o rendimento lá em cima, a tendência é ir caindo. Então ter a consciência que eu precisava começar com um nível de treino mais tranquilo e ir aumentando o nível do meu treino gradativamente até alcançar o meu potencial máximo, respeitando o que eu já fazia com os meus alunos, fazendo comigo o que eu já fazia com eles. E eu percebi que eu estava mais comparando o meu treino com o dos alunos e dos colegas do que preocupado com o meu treino em si. O que logo na sequência eu percebi ser nada mais do que uma falta de confiança em mim mesmo. Eu percebi também que eu estava negligenciando valências muito importantes do meu corpo. Eu estava preocupado com coisas que não eram relativamente importantes para o meu corpo, para a minha saúde e bem-estar. E uma coisa que eu percebi ser muito comum em nós profissionais de educação física é não aceitar a opinião dos outros ou até a ajuda dos outros. Então eu não aceitava ajuda para ninguém montar meus treinos, nem para executar os treinos, eu cuidava de tudo da minha alimentação e se sentia dores eu simplesmente passava por cima ou ficava ignorando, eu estava sendo extremamente negligente comigo mesmo. E foi só a partir desta reflexão que eu comecei a perceber as estratégias que poderiam ser corretas para o melhor rendimento dos meus treinos, da minha vida como um todo. E como eu já disse antes, o primeiro ponto, e que talvez seja o mais importante, foi priorizar o meu horário. Eu já disse antes, eu vou repetir, das 15h30 às 17 horas, de segunda a sexta. Eu lembro que foi no ano de 2011, eu simplesmente fechei e falei, esse horário é meu e eu não cedo ele para ninguém. Eu voltei a ter evolução física, eu voltei a viver sem dores, sem desconforto, eu voltei a ter um gosto de cuidar de mim mesmo. Então, o primeiro passo é definir o seu horário e respeitar o seu horário. Aquele ali é sagrado, é seu. Crie uma periodização real, uma periodização que seja possível de você alcançar. Se nesse momento a sua agenda está atrapalhada, você pode até montar um treino quebrado. Por exemplo, você faz mobilidades e core em um horário e aí você faz o treino de carga em outros. O importante é que você consiga construir algo que esteja de acordo com a sua realidade do momento. Se você tem a perspectiva de perder peso, ganhar massa muscular num determinado período, tudo certo, mas até chegar neste ponto, trabalhe o que você tem agora. Muito importante, sem comparações. Seja forte na tentação de se comparar com colegas e alunos. Entenda que você está neste momento específico e é a partir dele que vai vir a sua evolução. E cuide com muito carinho da sua alimentação. Lembre que a gente tem 4 pilares que envolvem a saúde, nossa saúde como um todo. Atividade física, alimentação, sono e mentalidade. A gente nem vai falar de todos os aspectos específicos, mas atividade física e alimentação são 2 dos aspectos que estão diretamente relacionados com a sua profissão e com a minha. Então cuide com muito carinho da sua alimentação e lembre-se que é igual o combustível.
quanto de maior qualidade, melhor o rendimento da máquina. E se você já conseguiu estruturar isso tudo e mesmo assim está tendo problemas de motivação ou até mesmo energia, procure um bom profissional para te auxiliar. Pode ser um nutricionista, um fisioterapeuta ou um médico, alguém que te olhe com atenção como um todo e vai conseguir te orientar para você ter o seu melhor rendimento, da mesma forma que você faz com os seus alunos. Uma outra estratégia que pode ser positiva e muito prazerosa é buscar um esporte ou uma atividade orientada por um outro profissional. Pode ser até uma arte marcial, onde você vai ter uma graduação, uma evolução ali dentro e vai ter um mestre, alguém que vai te orientar a desenvolver novas técnicas, novos aprendizados, sempre tentando ter cuidado com esportes que geram muitas lesões. Então fazer um yoga, fazer um beach tênis, vôlei, alguns esportes que sejam bem mais lúdicos do que de alto impacto. Lembre-se que se relacionar com outros profissionais da sua área só vai te fortalecer. E para conseguir aproveitar tudo isso que foi dito, terminando este vídeo, pegue um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta. Se você prefere computador e trabalha bem com planilhas, faça planilhas no computador e escreva a sua atual semana. Coloque todos os seus horários ali. A hora que você começa a trabalhar, os seus intervalos, os seus horários de refeição, os seus horários de treino, os seus horários de lazer. Preencha a semana como ela é hoje, a sua realidade. E depois, faça a sua agenda ideal. Como que seria a agenda ideal da sua vida, como que você, as horas que você quer trabalhar, a hora que você quer treinar, as horas que você quer comer, os seus momentos de descanso, de lazer, de interação com seja lá quem for. Então construa essa agenda ideal e a sua agenda real de hoje. Você vai conseguir ter esses parâmetros e você vai conseguir entender como que você vai da sua realidade de hoje até a sua realidade ideal. Para a gente conseguir materializar um desejo, a gente precisa tirar ele do mundo das ideias. Ele tem que sair de um lugar fictício, vamos chamar assim, e ir para um local concreto. Por isso que você tem que enxergar. Eu, que sou meio old school, lá dos anos 80, eu prefiro papel. Eu gosto de fazer tudo no papel e visualizar assim. Mas se você trabalha bem com computador, funciona também. Mas faça esse comparativo. Tem a sua agenda real de hoje e a sua agenda ideal, porque com certeza você vai conseguir construir a transição de uma para a outra. Seja positivo e tenha uma atitude afirmativa em relação ao que você deseja. Se você se posicionar como aquela pessoa que só reclama e que não resolve nada, você jamais vai se tornar referência ou líder em seja lá o que for, já que um profissional referência é aquele que resolve e não aquele que reclama. Para se tornar um profissional referência, o início do processo está na sua mentalidade e nas suas atitudes com você mesmo. Cuide de você com zelo, com importância. Isso vai se refletir nas pessoas à sua volta. E lembre-se, tudo é treino.